Hoje você vai aprender a subtrair vetores utilizando a lei dos cossenos. Não sai daí. Olá meus queridos, muito prazer, eu sou Felipe Batista e trazendo um rápido resumo aqui do que é um vetor. Temos aqui uma representação gráfica de um vetor V e suas principais características, que são elas: o módulo do vetor, que é o comprimento dele, a direção, que nesse caso aqui seria essa reta, e o sentido do vetor, que é para onde a seta está apontando. Ok, pessoal, estou aqui com esses dois vetores, o vetor A e o vetor B, e entre eles está formando um ângulo alfa. E foi me dado aqui uma soma de vetores A mais B. Se é uma soma, eu posso utilizar o método do paralelogramo, que consiste em traçar retas paralelas. Essa reta está paralela ao vetor B e essa está paralela ao vetor A. Assim, o meu vetor resultante vai sair da origem e vai até o encontro das retas paralelas. Irei chamar aqui o vetor R. Então, A mais B, isso vai ser igual a R, que é esse vetor aqui. Já nesse caso aqui, eu tenho uma subtração de vetores, eu tenho C menos D. É importante você saber que eu posso reescrever uma subtração de vetores como sendo uma adição de vetores. Como assim? Observe. Se eu tenho C menos D, isso é igual a eu pegar o meu vetor C e somar ao vetor oposto de D. E o que é um vetor oposto ao outro? É um vetor que tem o mesmo módulo, o mesmo comprimento do original, tem a mesma direção, ou seja, está sobre a mesma reta ou em retas paralelas, porém tem um sentido contrário. Se aqui eu tenho D, o vetor menos D vai ser oposto a ele. Tem o mesmo módulo, a mesma direção, porém o sentido contrário. Como é uma soma, eu posso também utilizar o método do paralelogramo. Utilizando, eu tenho essa reta paralela, tá mais ou menos aí ok. E o meu vetor resultante vai ser esse daqui, que eu vou chamar de S. Agora perceba o seguinte, que esse vetor S eu posso reescrever ele justamente aqui, ó. Perceba que é o mesmo vetor S. Por quê, Felipe? Observe, ele tem o mesmo módulo, tem a mesma direção, porque eles são paralelos, e tem o mesmo sentido. Então esse vetor é o mesmo que esse. Então se eu fizer C menos D, a resultante vai ser esse vetor aqui, onde fecha esse meu triângulo. Mas uma coisa que é importante a gente perceber: se eu tenho A mais B, que é igual a R, eu posso também fazer B mais A, que também vai ser igual a R. Isso é igual a isso, que é igual a isso. Porém, se eu fizer C menos D e D menos C, vai dar o mesmo resultado? Não. É aí onde a gente tem que ter muito cuidado. C menos D é diferente de D menos C. Então, D menos C, isso é igual a eu pegar o vetor D e somar com o oposto de C, que isso vai ser igual a menos o vetor S. Como assim? Vai ser o oposto de S. Então eu tenho C menos D, observe que ele sai de D e vai ao encontro de C. Se eu pego D menos C, ele sai de C e vai até o encontro de D. Agora é onde entra a cereja do bolo. E se eu quiser achar o módulo tanto de R quanto de S, que são os vetores resultantes?
É aí onde entra a famosa lei dos cossenos. Para achar o valor de R, eu tenho R ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de alfa, que é o ângulo entre esses dois vetores. Para achar o valor de S, eu tenho S ao quadrado é igual a C ao quadrado mais D ao quadrado menos 2 vezes C vezes D vezes o cosseno de beta, que é o ângulo entre esses dois vetores, o C e o D. Perceba o seguinte, que aqui é mais e aqui é menos. Se você estiver procurando o vetor cuja resultante está na diagonal, então você utiliza o mais na lei dos cossenos. Se você estiver procurando o vetor cuja resultante fecha um triângulo, como é um triângulo, a gente aplica a lei dos cossenos como ela é, com um sinal negativo aqui. Ok? Então agora vamos para o exercício de fixação para a gente destruir esse assunto aí. Ok, pessoal. Temos aqui, um móvel possui velocidade V1 vetorial de 12 metros por segundo, horizontal para baixo, ou seja, ele já deu o módulo que é 12, horizontal é a direção e para a direita é o sentido, então eu já posso escrever ele aqui. Ó. Esse é o meu vetor V1 vetorial, que é igual a 12 metros por segundo. E após um determinado intervalo de tempo, a velocidade do móvel é V2 de 16 metros por segundo, vertical para baixo. Ele também deu um módulo que é 16, vertical, a direção para baixo, o sentido. Depois ele fez esse movimento aqui, ó. Esse é o meu V2 vetorial, que é 16 metros por segundo. Determine a variação vetorial da velocidade. Bem, como é que eu escrevo a variação vetorial da velocidade? É muito semelhante à variação da velocidade escalar, onde o meu ΔV vetorial é igual a V2 vetorial menos V1 vetorial. Como é V2 menos V1, então o vetor resultante sai de V1 até o V2. Mas antes, perceba que eu posso reescrever esse vetor na origem desse aqui, ó, porque é o mesmo vetor que a gente já viu. Esse aqui também é V2, porque tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Eu apenas desloquei ele. Então, o meu vetor resultante vai ser esse daqui, o meu ΔV. Ok? Agora é só aplicar a lei dos cossenos. Eu tenho ΔV ao quadrado é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado menos 2 vezes o V1 vezes o V2 vezes o cosseno do ângulo entre os vetores, que nesse caso é um ângulo de 90 graus aqui, ó. Um ângulo reto, 90 graus, então o cosseno de 90 graus. Ok? Porém, a gente sabe que o cosseno de 90 vale zero. Se o cosseno de 90 é zero, toda essa parcela aqui vai zerar. Ok? Ficando apenas com o já conhecido teorema de Pitágoras. Agora é só substituir valores. Eu tenho o meu ΔV ao quadrado é igual a V1 ao quadrado, que é 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Isso vai ser igual. 12 ao quadrado é 144, mais 16 ao quadrado é 256. Passando esse aqui para o outro lado, em forma de raiz, eu tenho que o meu ΔV vai ser igual a raiz quadrada, 144 mais 256 vai dar 400. Isso vai ser igual a 20 metros
por segundo. Esse é o módulo do meu vetor resultante. E aqui também está a sua direção e o seu sentido. Ok, pessoal? Então foi isso a aula. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí. Até a próxima.